pegar aqui o slide, compartilhar a tela. Bom, então a gente vai começar a ver a primeira parte aqui de comunicação entre processos. Comunicação entre processos vai tratar da forma como os processos podem trocar informações, né? Essa troca de informações entre processos nós vamos ver que ela é necessária, mas que dependendo do sistema pode até ocasionar alguns problemas, especificamente um problema conhecido como condição de corrida. É um problema muito difícil de ser percebido. O programador ele já tem que criar, quando ele cria o seu programa, se ele necessita trocar informações entre seus processos por uma área compartilhada, ele já precisa criar os seus sistemas pensando na condição de corrida, pensando na possibilidade. Porque condição de corrida é uma situação que raramente acontece, mas que quando acontece pode causar um problema sério no sistema, levando até a inconsistência. Tá? Então a gente vai ver o que são essas condições e esses problemas e como que a gente faz a comunicação entre processos. Essa é a primeira parte da comunicação entre processos. A segunda parte já está disponível para vocês na internet, é a parte que trata de deadlocks, tá? E que é o que a gente vai discutir na semana que vem, né? A parte de comunicação entre processos aqui, por causa do tempo que é disponível para a gente poder estar discutindo aqui online, não está. Eu retirei dessa parte aqui código que mostra um código bastante simples, na verdade, não é nenhuma linguagem real, mas que mostra o funcionamento dos mecanismos que tem de sincronização e de comunicação. Tá? Então, essa aula mais completa, quem quiser ver essa parte do código, eu recomendo que dê uma olhada na aula que está no YouTube, já desde a semana passada. Bom, então, a gente tem o seguinte, né? É comum que processos de aplicações concorrentes compartilhem recursos do sistema, né? Compartilhar recursos é qualquer tipo de compartilhamento. Se a gente vai no bloco de notas, copia um texto e cola no navegador web, por exemplo, nós estamos compartilhando recurso, né? Essa área compartilhada, onde a gente vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, nós teremos aí um exemplo de comunicação entre processos. Então, existem desde a comunicação mais simples, que é um Ctrl+C, Ctrl+V, até aquela comunicação mais complexa, mais sofisticada, onde dois processos estão caminhando lado a lado, trocando o tempo inteiro informações de sincronização, né? De fato, como os processos podem trocar informações? Normalmente, os processos trocam informações por intermédio de um buffer. O buffer é o quê? A gente imagina uma área de memória compartilhada, que a gente vai chamar de buffer. Nós temos um processo 1 e um processo 2, né? Então, aqui o buffer. Então, normalmente significa, se eu quero copiar dados do processo 1 para o processo 2, eu copio a informação do processo 1 para o buffer. Uma forma comum de fazer isso quando o usuário está fazendo, pressionar a tecla Ctrl+C, né? E essa informação do buffer pode ser passada ao processo 2, né? Uma forma também bastante simples seria o Ctrl+V, quando vai instruir o processo 2 a ler essa informação do buffer, né? Isso é um exemplo bastante simples. No caso do Ctrl+C, se já houver alguma informação no buffer, essa informação será sobrescrita, não haverá grandes problemas de quantitativo de informação no buffer. Mas para sistemas mais complexos, onde mensagens podem ser trocadas, e o buffer ele tem um tamanho em que ele armazena algumas informações lá dentro, né? O processo só poderá gravar dados no buffer se o buffer não estiver cheio, né? A gente pode ter uma condição para alguns processos onde, se o processo tentar gravar no buffer, ele vai receber uma mensagem de buffer cheio, ou o processo vai receber uma condição de erro, ou ele pode simplesmente ser bloqueado e ficar bloqueado até que libere espaço para ele ser gravado, né? Da mesma forma, o segundo processo só vai poder ler dados caso o buffer não esteja vazio. Um processo, ao tentar ler dados de um buffer vazio, ele pode ou também gerar uma condição de erro, ou ficar bloqueado até que alguém escreva alguma coisa no buffer, né? De qualquer forma, nós temos que os processos deverão aguardar sempre que o buffer esteja pronto, né, para poder realizar essas operações de entrada e saída. Então, algumas questões. Como um processo passa informações a outro, né? Pode ser por memória compartilhada, pode ser por buffer, pode ser por mensagens, né? Outra questão. Como certificar que dois processos não se interfiram, né? No caso, aí não se interfiram negativamente. Porque se for necessário
a interferência entre os processos, um processo controlar o andamento do outro, a gente vai precisar realmente promover essa interferência. Né? Liberar alguns usuários aí. Bom, outra questão, como realizar o sequenciamento quando um processo depende do outro? Um processo precisa de dados de outro para continuar. Né? Vamos dar um exemplo aqui simples. É um software que está imprimindo, sincronizando com uma impressora. Né? Para a impressora poder continuar imprimindo, tem que ter dados lá dentro. Como vai ser a sincronização entre o processo que está imprimindo e a impressora para que o processo consiga gerar numa taxa suficiente para a impressora consumir, sem sobrecarregar a impressora? E como a impressora vai saber que o processo já colocou o dado ali para ela consumir? Né? Então, tem algumas questões nessa parte de sincronização que tem que ser levada em conta. Né? Então, primeiro, é comum que aplicações troquem informações. A gente já discutiu bastante isso. Né? Isso pode ser por intermédio de variáveis compartilhadas, a gente chama de troca de mensagens. Troca de mensagens não, a gente chama de troca de informações por buffer, por uma memória compartilhada, onde a informação é gravada ou numa variável ou numa área maior, ou ela pode ser por troca de mensagens, como acontece no ambiente de rede. No ambiente de rede, dois processos, né, um browser acessando um servidor web, ele manda mensagem para um servidor web solicitando alguma coisa. Né? Em sistemas operacionais pode acontecer da mesma maneira, dois processos no sistema trocar informações, trocando mensagens como se fosse um ambiente de rede. Né? Sistemas que fazem isso, eles são bastante versáteis, que eles evoluem facilmente para sistemas distribuídos. De toda forma, é preciso que o processo tenha as condições de se manter sincronizados. Né? Eles precisam ter uma forma de um saber em que passo que o outro está. Bom, os mecanismos, então, que permitem a comunicação dos processos são chamados de mecanismos de sincronização. Né? Então, qualquer mecanismo de troca de mensagens, qualquer mecanismo que permite que um processo envie uma informação para outra é chamado mecanismo de sincronização. Né? Um detalhe, os mesmos mecanismos se aplicam a threads. Né? Tanto faz aqui no caso se é processo ou thread. Alguma coisa que está processando vai trocar informação. Então, a gente não vai estar fazendo nenhuma distinção aqui entre processo e thread. Sempre que falar em processo, também vale para thread. Vamos imaginar a seguinte situação. Né? Que dois processos vão trocar informação utilizando uma área de memória comum. Né? Onde um processo pode ler e escrever. Nosso exemplo aqui, um programa que atualiza o saldo de um cliente após o lançamento de um débito ou crédito. Aqui está um exemplo em Pascal, tá? Onde a gente vai ler de um arquivo um determinado registro. Esse registro contém a informação de saldo da conta do usuário. Chegou mais gente aí. Então, esse registro contém informação de saldo do usuário e a função é a seguinte. Deu um cara aqui. Vou marcar texto aqui. Então, a primeira instrução, lê um registro de um arquivo. Esse registro vai ter as informações da conta. Depois, ele lê um valor para ser creditado ou debitado. Se o valor for positivo, é para ser creditado. Se o valor for negativo, é para ser debitado. Como a gente atualiza o saldo? Registro ponto saldo, que é o registro ponto saldo mais o valor. Né? Então, se for fazer um crédito de R$100, vai aumentar em 100. Se for fazer um débito de R$200, vai diminuir em 200. No final, ele grava esse registro no arquivo. Tá? Então, uma operação extremamente simples, aquela que qualquer um imaginaria. Né? Aí a pergunta, né? Já adianto para vocês, essa forma de programar aqui
Se a gente pensar no ambiente distribuído, se pensar no ambiente de processo concorrente, está errado, né? Essa simples operação de pegar, né, o saldo e somar o saldo a um valor de uma variável, só de fazer isso aqui, né, já pode dar erro. Tá? Que erro que pode dar? Vamos supor o seguinte, né, que o processo, esse processo que vai ter essa instrução, ele está sendo executado em dois caixas. Um caixa está processando um crédito numa conta, outro caixa está processando um débito na conta. Né? Vou imaginar, então, o processo do crédito. Né? Então, o caixa que está processando o crédito, esse processamento está sendo feito num computador central. E vamos supor o seguinte ainda. Tem na conta o saldo de R$ 500. Né? E lembrando que, como são processos diferentes, cada um vai ter suas variáveis locais, né? Locais ao próprio processo. Então, nós temos o processo que faz o crédito e nós temos o processo que faz o débito. Deixa eu ver quem mais chegou aí. Então, temos o processo que faz o crédito e o processo que faz o débito. Vamos supor que essa conta vai para fazer um crédito, alguém está depositando 200 na conta, né? E alguém está debitando da conta 300, na mesma conta. Está sendo feito um depósito, está sendo feito um saque. Se tem 500, vai creditar 200, debitar 300, o resultado final vai ter que ser 400. Tá? É bastante óbvio. Tá? Mas vamos supor o seguinte, o processo que entra executando é o processo que faz o crédito. O que esse processo faz o crédito faz? Ele lê, né? O processo ele lê o registro do arquivo. Quando ele lê o registro do arquivo, nesse registro tem o saldo. O saldo é quanto? 500. Né? E na sua variável local registro, ele vai atualizar o saldo. O saldo vai ser quanto? Vai ser o saldo mais o valor do crédito. Seu valor do crédito 200. Quanto vai ficar o registro? 500 mais 200. Qual vai ser o resultado final? 700. Né? E acontece nesse momento uma preempção. Esse processo que está executando, ele para. Tá? Para dar vez a outro processo. E entra o processo do caixa que está fazendo o débito. Se está fazendo o débito, né? Qual vai ser o valor trabalhado? Menos 300. Então, ele vai executar a primeira instrução. A primeira instrução é qual? Leia o registro do arquivo. Então, ele vai ler o registro. Quanto tem nesse registro? O primeiro processo ainda não atualizou o registro. Ele só está atualizado localmente na memória dele. Então, o registro ainda é 500. Né? Ele vai executar a instrução de somar o valor de crédito ou débito. Então, ele vai subtrair 300. Vai ficar quanto? 200. E ele vai e chama a instrução write. Quando chama a instrução write, que ele fala? Ele grava o registro. Ao gravar o registro, né, já que ele subiu até o 300, não temos mais 500. Agora temos na conta 200. Né? Então, ele acabou o processamento de débito, tudo correu bem. Volta ao processo que faz o crédito. O que o processo que faz o crédito faz? Ele continua a sua execução. Ele tinha acabado de atualizar o registro. Qual é a próxima instrução dele? A instrução write. Localmente, ele está armazenado em sua variável local o valor 700. O que ele faz? Ele vai gravar o registro do valor 700. Então, o valor final da operação, que deveria ser 400, acabou ficando como 700. Somente a operação de crédito foi ser realizada. Tá? Então, quando nós temos processos concorrentes, que eles vão atualizar a mesma variável, no caso a variável é o saldo no registro do arquivo, tem que tomar bastante cuidado no momento da programação. Né? Essa condição é uma condição conhecida, a gente vai ver mais à frente, mas eu vou dar uma adiantada para vocês aqui, o nome dela é condição de corrida. A condição de corrida, o resultado dela vai depender de quem executa quando, ele vai depender da ordem de execução. E uma operação de débito e crédito, por exemplo, não pode depender da ordem de execução, de como é executado. O resultado tem que ser final. Se nós temos 500, tira 200, tira 300 e soma 200, tem que ser 400.
não importa quando foi executado, né? A ordem foi executada. Tá? Então, a condição de corrida é bastante crítico. Né? E quando é que isso vai acontecer? Você vai fazer o seu sistema, vai testar, qual é a possibilidade, qual é a probabilidade desse erro acontecer? A probabilidade desse erro acontecer é baixíssima. No seu ambiente de teste, dificilmente esse erro vai acontecer. Então, você vai testar a exaustão, o sistema, e vai tudo funcionar muito bem, perfeitamente. Quando chegar no momento de botar em produção, o sistema pode funcionar por semanas, meses, às vezes até anos sem dar erro. E, de repente, dá uma inconsistência no dado. Como é que você vai perceber que foi isso? Né? Então, é bastante difícil perceber a condição de corrida. Ela tem que ser trabalhada e evitada em tempo de projeto. Então, esse problema conhecido como condição de corrida é o quê? Quando dois ou mais processos estão acessando dados compartilhados e o resultado final do processamento depende de quem executa quando. Né? A ordem de execução, o momento da execução, o momento que acontece a preempção vai influenciar no resultado. Isso não poderia acontecer nunca. Bom, então nós temos o quê? Que evitar a condição de corrida. Tá? Evitar que ela aconteça. Tem uma técnica de programação para evitar isso. Né? A forma mais simples é o quê? Impedir que dois ou mais processos acessem o mesmo recurso no mesmo instante. O problema anteriormente foi que nós tínhamos dois processos acessando a mesma variável ao mesmo tempo. Se nós criarmos mecanismos que impeçam que dois processos possam acessar essas variáveis simultaneamente, a gente vai estar evitando esse problema. Né? O mecanismo que faz isso, ele é conhecido como exclusão mútua. Né? Somente um processo pode estar acessando determinado recurso. Se um primeiro processo acessou o recurso, ninguém mais pode acessar. É o que a gente chama de exclusão mútua. Né? E a gente vai chamar a parte do programa que faz esse acesso a essa variável compartilhada de seção crítica ou região crítica. Né? O nome mais conhecido é região crítica, tá? Mas seção crítica também está certo. Então, a gente diz que quando um processo entra na região crítica, nenhum outro processo pode entrar. Né? Quem é a região crítica, no caso do exemplo? É a região que faz a atualização do saldo. Nós temos que garantir, de alguma forma, que quando um processo estiver atualizando o saldo, nenhum outro processo vai poder entrar naquela região. Se nós conseguirmos fazer isso, nós resolvemos o nosso problema. Né? Então, na verdade, deveria ser o quê? Nós deveríamos ter nosso programa, uma seção que marca a entrada da região crítica. Essa entrada, ela precisa verificar se já tem alguém na região crítica. Se tiver alguém, não deixa mais ninguém entrar. Faz todo o processamento dentro da região crítica, faz todas as atualizações e, no final, sai da região crítica. Ao sair da região crítica, libera para um outro processo entrar. Então, alguém tem que estar tomando conta, tem que ter um porteiro ali e só pode ter alguém nessa linha brincando. Né? Ninguém mais pode entrar na região crítica se já tiver alguém executando. Agora, nós vimos que o problema foi que um processo estava dentro da região crítica e ele foi interrompido. Né? Não é suficiente evitar que o processo seja interrompido. Né? A gente tem 4 condições para uma boa solução e tem que entender as 4. Né? A primeira delas, é a mais óbvia, a gente já viu, não pode haver mais de um processo simultaneamente dentro da região crítica. Se tiver 2 processos lá dentro, já pode dar problema. Né? Outra questão, a segunda questão. Nenhuma suposição pode ser feita sobre velocidade ou número de UCPs. Tá? A gente não pode, o número aí, no caso, a quantidade fica melhor. Né? A gente não pode assumir o seguinte, o meu sistema só tem uma UCP, o meu sistema só tem 2 UCPs, e dar uma solução baseada na velocidade de processamento ou na quantidade de UCPs. Né? Mais adiante, o sistema migra, e se eu baseio a minha solução na quantidade de UCPs, existem soluções que se baseiam na quantidade de UCPs, tá? Eu vou estar complicando o meu sistema, posso comprometer ele mais adiante quando houver uma atualização. Uma terceira condição é nenhum processo que execute fora da sua região crítica pode bloquear outro processo. Só quando tem alguém dentro da região crítica que é bloqueado o acesso à região crítica. Ninguém pode reservar para usar no futuro. Senão, o processo lá de fora bloqueia e os outros processos não vão conseguir entrar. Um bloqueio tem que ser automático quando alguém entrar. E uma quarta condição também bastante importante, né,
nenhum processo deve esperar eternamente para entrar na região crítica, né? Tem que haver uma justiça, tem que haver um esquema de justiça onde todos têm oportunidade de entrar na região crítica. Então, a gente vai trabalhar soluções que atendam essas 4 condições. Bom, então, primeiro, exclusão mútua por hardware. Existem algumas soluções que têm o apoio do hardware, tá? Isso a gente já pode colocar o seguinte: soluções por hardware não podem ser utilizadas por qualquer programa, né? Mexer no hardware é instrução especial. Então, a gente já viu que um sistema operacional, um processo, ele pode estar executando em modo usuário e em modo núcleo, modo kernel, né? Se ele está executando em modo usuário, ele não pode executar instruções privilegiadas. Então, processo comum, ele não pode usar a exclusão mútua por hardware, somente processo do sistema operacional, tá? Mas é importante ser estudado porque o sistema operacional internamente ele faz uso ou ele pode fazer uso da exclusão mútua por hardware, tá? Algumas instruções especiais, né? Bom, então a primeira situação é desabilitar a interrupção. O que adianta desabilitar a interrupção? A gente sabe que um processo ele para a sua execução quando acontece uma interrupção, né? Então o processo está executando, durante a sua execução é gerada uma interrupção do timer, né? Então, como o processo é tirado da execução? O sistema operacional, antes de colocar o processo em execução, ele programa o quantum no timer, 100 milissegundos. O processo começa a executar. Quando zera esse tempo, esses 100 milissegundos, o quantum é zerado, é gerada uma interrupção e o processo é parado. Então, o mecanismo que para um processo é a interrupção. Se a gente consegue desabilitar a interrupção, a gente tira uma forma do sistema operacional parar o processo. Então, ele evita que o processo será interrompido dentro da região crítica. É claro que quando o processo sai da região crítica, ele tem que fazer o quê? Habilitar novamente as interrupções, né? Porque senão o sistema vai ficar inconsistente, né? Então, primeira questão, né? Não é bom que processos de usuário possam desabilitar interrupções. Se um processo de usuário tiver direito de desabilitar a interrupção, um programador mal intencionado pode desabilitar a interrupção se o processo nunca é parado. Ele vai monopolizar o uso do sistema operacional. Uma segunda questão, né? A gente viu que as condições lá, uma delas falava que não se pode assumir uma quantidade de UCPs, né? Desabilitar a interrupção, as interrupções elas são desabilitadas para a UCP na qual o processo está executando. Mas isso não vai impedir que um outro processo execute numa outra UCP. Então, 2 processos podem estar acessando áreas compartilhadas em UCPs diferentes. Então, para fazer exclusão mútua com um sistema com mais de uma UCP, não é interessante desabilitar a interrupção, não vai dar uma boa solução. Porém, a gente sabe o seguinte: é um mecanismo útil quando é utilizado pelo kernel, pelo próprio sistema operacional, mas não é para ser utilizado por programador comum. Uma outra instrução, uma outra forma também por hardware, é uma instrução chamada TSL, né? A instrução TSL é a abreviação de Test and Set Lock, né? Ou seja, testar e travar, né? É uma instrução especial que permite ler uma variável, armazenar o conteúdo de outra, né? E alterar o valor da primeira, né? Vamos lá, o que seria isso? Função test de set xy. O que a função faz? O valor de y é copiado para x, né? E o valor de y é colocado como verdadeiro, como true, né? Como essa instrução vai funcionar? Vamos supor que a variável compartilhada seja y e o valor falso significa que não tem ninguém dentro da região crítica. E o valor verdadeiro significa que tem gente na região crítica, né? Então, falso pode entrar. Se o valor de y for falso, pode entrar. Se for verdadeiro, não pode entrar, tá? Como o sistema faz para poder saber se pode entrar? Ele chama a função TSL, vou abreviar aqui TSL, XY. Com isso, o valor de y é copiado para x e o valor de y recebe o valor verdadeiro. Se
o valor de y já era verdadeiro, x será verdadeiro. Então, a gente vai testar. X é verdadeiro? Se x for verdadeiro, significa que y já era verdadeiro, já tem alguém lá dentro, não pode entrar. Por outro lado, se não tem ninguém lá dentro, o valor de y será falso, será copiado o valor falso para x, e nesse momento, quando for testado, o x será falso e vai poder entrar. Então, na verdade, para usar essa instrução, a gente pode botar o seguinte comando: while x igual até... Deixa eu limpar aqui para botar uma maneira mais limpa. Aqui no programinha aqui, a gente faz TSL XY, while x, né? Enquanto x for positivo, TSL XY. O que é que esse pequeno trecho de código está fazendo? Primeiro, ele faz TSL XY. Ele vai copiar o valor de y para x e vai botar verdadeiro em y. Tá? E ele vai testar. Enquanto y for verdadeiro, ele fica testando. Né? Por que isso? Se houver alguém dentro da região crítica, o valor de y vai ser verdadeiro. Então, esse while aqui, esse while vai ficar sempre com x verdadeiro enquanto tiver alguém lá dentro. No momento que outro processo que está lá dentro sair, ele automaticamente vai botar y como falso. Quando botar y como falso, o que vai acontecer? Y vai copiar o valor falso para x, x será falso, y vai assumir verdadeiro para que o processo entre, e ele vai passar desse ponto e ele vai conseguir entrar na região crítica. Tá? Então, uma maneira bastante simples de implementar uma entrada e garante que somente um processo vai estar dentro da região crítica. O problema dessa solução é uma solução chamada solução com espera ativa ou espera ocupada. Né? O que é isso? Vamos imaginar que tem dois processos e uma UCP. Um processo ele está querendo entrar. Né? O processo está querendo entrar, que está fazendo o teste. Né? Ele não vai conseguir entrar porque já tem um processo lá dentro. E, embora ele não vá conseguir entrar, ele fica preso nesse while aqui. Ele será um processo do tipo CPU bound, um processo que executa muito, usa muito o CP, e ele vai gastar o seu tempo, o seu quanto inteiro tentando entrar sem poder entrar, porque o processo que está lá dentro para sair precisa ganhar o CP. Né? Então, o ideal é que o processo, se ele não pode entrar, ele fique bloqueado para ele não ficar gastando o CP. Esse processo, com esse esquema, ele está gastando muito o CP, ele está prejudicando o outro que tem que terminar para ele poder entrar. Isso é chamada espera ocupada. Ele está esperando, mas ele está ocupando o tempo do CP, ele está gastando o tempo do CP. Né? Isso torna o desempenho do sistema baixo, não tem um bom desempenho. Né? Por que isso? Apesar do processo não poder continuar a execução, ele continua consumindo o tempo do CP de forma desnecessária. Então, lá na aula mais completa que está no YouTube, tem até um exemplo de um código mostrando o funcionamento da TSL, um código um pouco mais complexo, mas está explicadinho lá para vocês. Né? O que a gente viu anteriormente, desabilitar a instrução e a utilização de TSL, são formas de implementar a exclusão mútua por hardware. Tá? Agora, e por software? Né? Nós temos soluções por software que são bem melhores. Né? E são soluções sem a espera ativa. Ou seja, são soluções que não ficam gastando desnecessariamente tempo do CP. Né? A primeira solução que a gente vai ver é por semáforo. Semáforo é uma estrutura geral fornecida pelos sistemas operacionais e que podem ser utilizados com qualquer linguagem de programação. Né? Basicamente, o semáforo é uma variável inteira que conta os sinais que são enviados para ela. Então, o semáforo é inicializado com um valor inteiro, ele vai recebendo sinais e ele vai incrementando ou decrementando essa variável. Né? Então, associado ao semáforo, tem duas instruções. Primeira, a instrução down. O que a instrução down faz? Decrementa o valor do semáforo.
Enquanto a instrução up, o que faz? Ela incrementa o valor do semáforo. Então, se a gente quer diminuir o valor do semáforo, faz down. Se quer incrementar, faz up. Tá? Mas eles fazem um pouco mais do que simplesmente decrementar e incrementar. Né? Primeira operação down, ela decrementa o semáforo, se o semáforo for maior que zero. Então, se o semáforo for 2, fizer o down no semáforo, passa para 1. Se o semáforo for 1 e fizer down, ele passa para 0. Agora, se o semáforo já for 0 e um processo fizer down nesse semáforo, ele continua com o valor 0, mas o processo é bloqueado. O processo não pode passar adiante. Tá? Então, a operação down, ela decrementa se for maior que 0, senão ele bloqueia o processo. Já a operação up, ela vai incrementar o valor do semáforo caso não haja um processo que tenha sido bloqueado. Né? Se existir algum processo bloqueado, a operação up não incrementa, ela desbloqueia um processo que está bloqueado. Né? Então, com isso, a gente vai conseguir um mecanismo bastante interessante de exclusão mútua. Né? Mais para frente eu vou dar um exemplozinho para vocês como isso funciona. Tá? O importante nesse momento é down decrementa ou bloqueia, up incrementa ou desbloqueia. Né? Então, no caso da exclusão mútua, as operações down e up vão controlar a entrada na região crítica. Né? Bom, nós temos o quê? O semáforo ele sempre fica associado a um recurso compartilhado. Vamos imaginar, por exemplo, um uso geral de semáforo. Vamos imaginar um sistema que tem 5 recursos. Tá? Vamos imaginar um sistema que o recurso seriam 5 impressoras e que o processo consiga fazer alocação de impressoras. Né? Então, nós temos lá, para me facilitar, que vamos imaginar 3. O sistema tem 3 impressoras. O primeiro processo, que é uma impressora, ele vai e faz o down no recurso impressora. O que acontece? Ele ganha uma impressora e com 2 disponíveis. Vem o segundo processo, faz down, ele ganha uma impressora, fica uma disponível. Vem o terceiro processo, faz down. O que acontece? Ele ganha a última impressora e o valor vai para 0. Né? Então, não tem, nesse momento, nenhuma impressora disponível. O que acontece se um quarto processo tentar usar a impressora? Ele vai fazer down no recurso. O que vai acontecer com ele? Ele será bloqueado. Ele fica bloqueado e o valor do semáforo continua com 0. Vou imaginar que mais um quer. Então, mais um foi bloqueado. E assim por diante. Quanto mais processos fizer down nesse recurso, mais serão bloqueados. Vou imaginar que o primeiro processo acabou de usar a impressora e liberou a impressora. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a API. Quando ele fizer a API, ele vai ver, tem um processo bloqueado aqui dentro. Então, desbloqueia o processo, esse processo ganha essa impressora, né? Mas o recurso continua com 0, continua 0 impressoras livres. Mais um terminou de usar a impressora. Como tem mais um processo bloqueado, o processo é desbloqueado, continua 0 impressoras disponíveis. Se agora mais um processo liberar uma impressora, o que vai acontecer? Como não tem ninguém bloqueado, é liberado uma impressora para uso, o semáforo incrementa. Né? Então, é assim que vai funcionando. Conforme as impressoras vão sendo liberadas, o semáforo vai sendo incrementado. Conforme elas vão sendo utilizadas, o semáforo vai sendo decrementado. Chegou mais gente aqui. Bom, e no caso da região crítica? Tá? A gente tem que na região crítica só pode ter um processo dentro da região crítica. Né? Se só pode ter um processo da região crítica, a região crítica é um recurso único. Qual será o valor do semáforo? O valor do semáforo será 1. Né? Então, o semáforo, normalmente o nome que se dá para esse tipo de semáforo é mutex. Tá? Mas é só um nome. Pode ter qualquer nome. A gente inicia o semáforo com o valor 1. Para entrar numa região crítica, o que um processo tem que fazer? Ele faz down no semáforo, ele faz down em mutex, executa dentro da região crítica e quando sai ele faz up no mutex. Então vamos imaginar agora 2 processos concorrentes, o processo de débito e o processo de crédito. O segundo processo vai fazer o quê? Down em mutex, vai trabalhar na região crítica, vai atualizar o saldo e no final ele vai fazer up em mutex.
Então, vamos imaginar a mesma situação, né? O primeiro processo continua, ele vai fazer a operação de crédito. O valor de mutex é 0. Quando ele vai entrar na região crítica, ele faz down em mutex, não é isso? Quando ele faz down, o que acontece? Mutex passa para valor 0, né? E ele consegue entrar na região crítica. Quando ele está dentro da região crítica, ele está fazendo a operação de crédito. Então, ele vai ler o registro, vai atualizar o valor local da variável e, nesse momento, ele sofreu preempção, na mesma situação que a gente viu anteriormente. Tá? Quando ele sofreu preempção, o que acontece? O segundo processo entra. Quando o segundo processo entra, o que ele faz? Dá um mutex para tentar entrar na região crítica. Quando ele tenta entrar, já tem alguém lá dentro. Qual o valor de mutex? É 0. O que acontece com esse processo? Bloqueia. Não consegue entrar na região crítica, porque já tem alguém lá dentro. Então, mais adiante, quando voltar o primeiro processo termina o que ele estava fazendo. Quando termina, o que ele faz? Up no mutex. Quando ele faz up no mutex, o segundo processo que estava bloqueado é desbloqueado. Ele consegue entrar na região crítica para executar e mutex continua valendo 0. Ele vai fazer a sua atualização de débito. Quando ele sai, ele faz um up, liberando para se algum outro quiser entrar. Então, a solução de semáforos vai garantir o quê? Somente um processo estará executando dentro da região crítica. Então, o segredo é criar um semáforo com valor 1, sempre que entrar numa região que pode ter problema, sempre que a gente for acessar um recurso compartilhado, down. Faz o down antes. Está escrito down errado aqui. Faz o down antes. Faz o down em mutex, aí vai ficar tranquilo para trabalhar na região crítica, porque sabe que ninguém vai entrar enquanto ele estiver lá dentro, mesmo que ele seja parado, e não pode esquecer de levantar o mutex quando sair, né? Fazer a operação up. Então, se o programador fizer isso, ele está garantindo que ele não vai sofrer da condição de corrida, ele não terá problemas com seus processos concorrentes. Então, aqui está falando aqui, eu já falei para vocês, né? Quando o processo está acessando o recurso e sai da região crítica, ele executa a instrução up, obrigatoriamente, né? Incrementando o semáforo de 1 e liberando o acesso ao recurso, né? Essas operações up e down são realizadas pelo sistema operacional. E um detalhe, elas são atômicas, né? O que é uma operação atômica? Uma operação atômica é que ela executa do início ao fim sem ser interrompida. Então, a operação up, ela vai incrementar ou desbloquear por inteiro, ela não será interrompida durante seu processamento. A mesma coisa a função down, ela decrementa o bloqueio de forma atômica, né? Não tem assim, está começando a bloquear e não vai bloquear, só vai bloquear mais tarde depois da preempção. Não haverá preempção dentro dessas instruções, o sistema operacional vai garantir isso. Professor. Oi. Boa noite. Eu queria tirar uma dúvida. Você falou que quando o semáforo recebe o 0, o segundo, quando ele tenta acessar, ele é bloqueado porque já tem um outro processo na seção crítica, né, que você falou. Isso. Mas aí o que está fora, ele vai criando uma fila, assim, porque ele fica bloqueado, né? Ele não consegue entrar enquanto o que está lá não sair. Isso. Mas aí ele vai criando uma fila de vários esperando para poder fazer alguma outra coisa. Como é que funciona? Na verdade, você lembra os estados no processo? A gente tem o processo no estado pronto, né? Uhum. A gente tem o processo no estado executando e a gente tem o processo no estado bloqueado. Na verdade, falar bloqueado é o processo ir para o estado bloqueado, né? Então, vamos supor, o processo está no estado executando, é o processo que está dentro da região crítica. Ele sai e vai para a fila de prontos. Aí o outro processo vem para o estado executando. Ao tentar entrar na região crítica, o que vai acontecer? Ele vai para o estado bloqueado. Ele não concorre mais pelo sistema operacional. E se um segundo, um terceiro, um quarto quiser entrar, conforme você falou, vai criar uma fila de processo no estado bloqueado. E esse bloqueio está relacionado a esse recurso, né? Quando houver a liberação da região crítica, um deles será selecionado.
Na prática, quem é selecionado? Aí vai depender do sistema operacional. Ou quem tem maior prioridade, ou o primeiro da fila. Mas aí depende de implementação. Isso, eu estou lembrando daquele trabalho lá que você passou com o simulador, de quando a gente tinha um IO-bound, ele ia formando uma fila, que ele tinha um tempo de espera. Seria essa fila, mais ou menos? É exatamente essa fila. Só Que aí que ficavam quando as ele é um bolinhas coloridas, uma atrás da outra. quando ele é um processo IO-bound, ele pode ser um processo IO-bound por qualquer situação de I/O, né? No caso do semáforo, ele não é exatamente um I/O, ele não está fazendo I/O, mas é a mesma situação do IO-bound. Ele está esperando alguma coisa ser concluída, então ele vai ser bloqueado. Esse processo que você está mostrando me lembra muito banco de dados, né? Quando você precisa acessar e alterar um determinado registro. E aí Isso, você tem um mecanismo de bloqueio daquele registro para você não perder a integridade do dado, né? isso. E o banco de dados ainda tem mais um mecanismo, que é o mecanismo de transação, né, que você pode fazer um commit e rollback. E aí vai ser exatamente o exemplo da próxima aula, de deadlocks. Banco de dados, eles são muito sensíveis a esse tipo de coisa. Né? Você escolheu um exemplo excelente. Né? Eles são bastante sensíveis, então eles têm realmente mecanismos de bloqueio. Só que o banco de dados está preocupado com bloqueio ao dado. Né? Aqui a gente está falando do bloqueio ao processo, ao código de execução. Mas não é muito diferente, não. A ideia é exatamente a mesma. É uma região que você não pode ter duas pessoas manipulando. Duas pessoas não, né? Dois processos. Entendi. Obrigada. Né? E aqui foi um slide que acabou ficando demais, porque esse aqui é um exemplo de uma explicação do código que está na aula, que está mais completa lá na internet. Tá? Mas já que está aí, vamos dar... vamos fazer um comentário aqui. Né? Vamos imaginar que um determinado processo, chamado produtor-consumidor, nós temos o processo, vou botar aqui o processo que é o processo produtor e o processo que é o consumidor. Deixa eu ver se eu tenho slide vazio. Não. Então, do lado, na esquerda, um processo que está produzindo e um processo que está consumindo. O processo que está produzindo, como é que ele faz? Ele, ao produzir um dado, ele pode fazer um up nos dados que ele está produzindo. Tá? E na hora que ele faz o up nos dados, ele faz um mutex. Opa. Não faz o mutex, não, faz o down. Vou apagar aqui. Ele faz o down no mutex para entrar na região crítica. Tá? E ele vai gravar esse dado na região crítica para depois o processo C poder consumir esse dado. E o processo C, para ele consumir um dado, o que ele faz? Primeiro ele faz o down no dado, né? E depois ele faz o down no mutex para entrar na região crítica. Aliás, espera que está até errado do lado esquerdo. Ele faz o down no mutex, ele entra na região crítica para produzir o dado, aí ele faz um up no mutex, aí depois ele faz um up nos dados produzidos. E fica em loop isso aqui. Tá? O processo consumidor, ele faz o down nos dados, ele entra na região crítica, ele processa o dado da região crítica, aí depois ele faz um up no mutex para liberar o acesso. Tá? E fica em loop aqui. Então, o que os processos estão fazendo? Processos concorrentes. Eles disputam uma região crítica. A região crítica deles é representada por essa parte aqui. Né? E o primeiro processo, ele entra em região crítica, coloca um dado lá dentro e faz um up em dados. Ele libera o consumidor, porque tem dados para o consumidor consumir. Sempre que o produtor faz um up no dados, o consumidor ele pode fazer o down no dado.
Então, vamos imaginar que o consumidor iniciou, não tem nenhum dado. Quando o consumidor faz down em dados, ele fica bloqueado naquele down do dados. E ele vai ser desbloqueado quando o produtor produzir esse dado, né? Então, está um lado produzindo, do outro consumido, sem problema nenhum. Isso funciona normalmente, né? Se o programador se distrair e ele inverter a posição de down de dados com down em mutex no consumidor, né? Ele primeiro faz down no mutex e depois faz down no dados, né? O que é que vai acontecer? O processo consumidor, quando fizer down em mutex, na primeira instrução dele, ele bloqueia o acesso à região crítica. Quando o produtor tentar entrar na região crítica para produzir o dado, não vai conseguir, porque ele vai estar bloqueado pelo consumidor, né? Então, inversões na utilização de semáforos também é crítico. Você pode gerar a condição de deadlock que a gente vai estudar na semana que vem, tá? Ficou uma situação impossível, porque o processo consumidor bloqueou, ele não tem o que consumir e o processo produtor não tem como entrar na região crítica para produzir, para o consumidor consumir. Vão ficar os dois bloqueados. Então, a ordem na utilização dos semáforos é muito importante. O programador tem que tomar muito cuidado com isso, né? Não é nada difícil, mas tem que ter atenção. Então, qualquer engano na utilização pode levar a problemas de sincronização, tá? Então, nós temos uma segunda solução, né? A primeira solução foi semáforos, mas a segunda solução é conhecida como monitores. Semáforo é uma solução geral, é uma solução provida pelo sistema operacional. Qualquer linguagem de programação pode utilizar semáforos. É uma estrutura do sistema operacional. Já monitores, não. Eles são mecanismos de alto nível, eles estão no nível de linguagem de programação. É mais fácil trabalhar com monitor, porém a linguagem tem que dar suporte. Se a linguagem não der suporte ao monitor, não tem como utilizar, né? Então, a coleção de variáveis, procedimentos e estruturas estão agrupadas em um pacote. Então, o monitor ele vai ser um grande pacote, né? E em determinado instante, somente um processo pode estar dentro do monitor. Na verdade, a gente define o monitor, coloca uma série de funções lá dentro e a linguagem de programação garante, por mecanismo dela, que somente um processo vai estar utilizando esse monitor num determinado momento, né? Então, toda vez que algum processo tentar entrar no monitor, o mecanismo de proteção do monitor vai ver se já tem um processo lá dentro e vai bloquear caso ele entrar, tá? Se já tiver, o que o processo vai fazer? Vai ficar aguardando até a sua vez. É um mecanismo parecido com semáforos, só que é feito no nível de linguagem de programação e fica mais fácil. Então, esse aqui seria um exemplo de um monitor, tá? Um monitor, ele tem suas variáveis globais, ele tem uma coleção de procedimentos, uma classe, tá? Vamos imaginar que se fosse uma classe. Só que o que acontece? Essa classe do monitor, algum processo solicitou a execução de um determinado procedimento. Ele está dentro do monitor. Se um segundo processo tentar executar, mesmo que outro procedimento do monitor, ele não conseguirá entrar enquanto o primeiro processo não sair, né? Então, fica mais fácil para o programador, porque em vez do programador ficar definindo semáforos, e ficar contando semáforos, e ficar olhando a posição correta, ele pega todos aqueles procedimentos que são procedimentos críticos e ele define um monitor para isso. E a linguagem de programação vai tomar conta para ele. No caso do nosso exemplo ali, seria o quê? Seria a parte do código em que lê o registro, altera o valor do registro e grava o registro no final. Se isso tudo estiver dentro do monitor, a linguagem de programação garante que não vai ter problema, né? Que não vão ter dois lá dentro. Exemplo de linguagem de programação é a Java. A cláusula synchronized da linguagem Java é um exemplo de construção de um monitor, né? Então, se alguém está usando, por exemplo, linguagem C, a linguagem C não tem mecanismo de monitor, vai ter que usar semáforo. Já alguém está usando Java, aí pode escolher se vai usar semáforo ou se vai usar o synchronizer do monitor, né? É mais fácil usar a estrutura da linguagem, é mais simples, né, para o programador. Alguns detalhes. As variáveis globais do monitor são visíveis apenas dentro do monitor. Então, aquelas variáveis que são definidas no monitor, só o monitor enxerga, né?
o bloco de comando do monitor responsável por inicializar as variáveis. O bloco de comandos é esse aqui, é o código de inicialização. Né? Então, a gente tem variáveis do monitor e tem o código de comando que inicializa as variáveis. Ele só é executado uma vez durante a inicialização. Cabe ao compilador implementar a exclusão mútua na entrada do monitor. Então, é da linguagem de programação. Quem vai fazer isso vai ser o compilador. O que o programador faz? Ele pega as regiões críticas e ele coloca as regiões críticas e transforma em quê? Em procedimento de monitor. Então, toda região crítica vai virar um procedimento, colocando sempre dentro do monitor. Isso facilita o desenvolvimento dos programas para fazer programação concorrente. Então, quanto mais alto o nível da linguagem, mais fácil lidar. Né? Então, para a implementação da sincronização condicional, a gente tem as chamadas variáveis de sincronização e duas instruções que são wait signal. Tá? Também ficou perdido aqui, está melhor explicado na aula que está na internet, mas dando uma comentada aqui, né? O que são variáveis de sincronização? Dentro do monitor, a gente tem um processo executando. Tá? Mas existe uma variável especial que é a variável, chamada variável de condição, em que um processo que está dentro do monitor, ele pode decidir bloquear guardando uma determinada condição. Ele pode executar uma instrução chamada wait, é uma variável de condição, wait C. Quando esse processo que está lá dentro faz o wait C, né, na variável de condição, ele libera, ele bloqueia, não executa mais, e libera que outro processo possa entrar no monitor. Mas aí é o programador, quem está fazendo, o programador tem que tomar essas condições. Tá? Esse outro processo, quando ele entrar no monitor, ele vai executando. Quando ele terminar, ele pode chamar a função signal. A função signal vai fazer signal C. Quando fizer signal C, ele vai saber que estão associados, o outro processo vai ser liberado para continuar. Tá? Alô, então, aqui é a sala das velhas? Oi, alô? Ok. Então, vamos lá. Então, o wait bloqueia e signal desbloqueia. O wait pode ser chamado em qualquer momento e signal só pode ser chamada dentro, tem que ser exatamente a última instrução dentro do monitor. E é, Nicolas? Nada pode executar depois de signal. Tudo bom, te amo. Bom, isso aí. Bom, lembrando, né, aqui, por causa do tempo que a gente tem para aula, que é solicitado que vá até as 9h30, e deu certinho aqui, tá? Eu tive que retirar o código dessa aula. Mas na aula que tem disponível para vocês na internet, tem todo o código com exemplo de como utilizar a TSL, de como utilizar semáforo, de como utilizar monitor, alguns exemplos, assim como exemplo de sincronização condicional, que é o chamado problema do produtor-consumidor. Um produtor produzindo alguma coisa e esse produtor consumindo esses dados. Né? Então, lá está mais completo, vocês podem depois assistir se quiserem, tendo dúvida, usar o fórum de dúvidas, ou até mesmo na próxima aula para tirar essas dúvidas. Tem alguma pergunta para fazer sobre esse assunto, algum outro assunto? Não, você ainda vai usar o só sim? Não, né? Se for colocar outra tarefa, vai ser uma tarefa diferente, né? Não vai ser mais com só sim, não. Mais nada? Mais nenhuma dúvida? Ok, então lembrando, né, que qualquer coisa é só usar lá o fórum. Então, semana que vem a gente não fica restrito a dúvidas à aula. Então, a aula de hoje foi sobre mecanismo de sincronização, semáforo, monitor, TSL, tá? Mas não quer dizer que não possa tirar dúvida de aulas anteriores, mesmo a aula que foi em sala de aula, tá? Qualquer aula que a gente... Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem sempre tirar aqui, né? Então, as notas, assim, no máximo sexta-feira vai estar disponível já no sistema para vocês, tá? Então, beleza. Então, boa noite para todo mundo e qualquer coisa é só acionar aí.